Por favor, Suzy, pode ler para a gente, por favor? Ok. Riqueza prematura. Desapareceram documentos e objetos de valor que talvez te abastecessem de recursos materiais para muito tempo. Perdeste a oportunidade de garantir uma pensão sólida nos dias do futuro em que teu corpo, talvez, não mais te auxiliasse a trabalhar pela própria manutenção, unicamente em face da desatenção de alguém ou porque a memória não te auxiliasse a recordar minudências alusivas ao assunto. Não te permitas destrambelhar o pensamento por isso. Possivelmente, amigos espirituais, zelosos e atentos, te houvessem auxiliado a perder essas vantagens em teu próprio benefício. Indaga de ti se estarias efetivamente em condições de trabalhar caso estivesses com a vida escorada no dinheiro excessivo. Indaga de ti se... medita na situação dos parentes aos quais talvez o excesso de recursos financeiros afastasse da obrigação de servir, com a agravante de induzi-los aos perigos da ociosidade dourada. Recorda aqueles a quem a despreparação para conservar o dinheiro e administrá-lo situou em ruinosa segregação ante o medo de perder a suposta superioridade em que passariam a viver. Pensa nos avanços indébitos da inveja e do despeito sobre os teus dias, por parte daqueles que ainda não aprenderam a respeitar a vida dos semelhantes, caso mantivesses a fortuna fora da circulação e do trabalho, sem utilidade para ninguém. Lembra das discórdias e demandas de testamentos e inventários promovidos por teus próprios descendentes, na hipótese da tua morte inesperada, ante os bens materiais que, porventura, deixasses sem justa e proveitosa destinação. Aceita a vida laboriosa que Deus te concedeu, reconhecendo que a fortuna estará em tuas mãos quando souberes dirigi-la, sem permitir que ela te escravize. Obrigado, Suzy. Alguém gostaria de comentar? Pode falar, Silvana. Boa noite. O que eu entendi é que há um tempo certo para todas as coisas em nossa existência. Então, não tem nada antecipado, nada, não, é no tempo certo. E há um propósito para todas as coisas que passamos. Então, se não chegou, é porque não é o momento, né? Tem um propósito. A fala de Emmanuel aqui nos dá a clareza de entendimento de que Deus não vai nos colocar uma serpente em nossas mãos para nos picar, né? Ou seja, não vai nos dar uma experiência pela qual nós não tenhamos a condição de bem vivenciá-la e nos aproveitarmos bem dela. Por isso que ele fala aqui, né? Quando estiver preparado, a riqueza virá em tuas mãos, né? Para que você possa bem utilizá-la. Então, é isso. Mas não significa que, quando ela vier, nós usaremos não só a riqueza, mas qualquer outra experiência 100% na certeza de que vamos acertar. Nós temos condição de, a depender do nosso esforço, da nossa compreensão e tudo mais que a gente já sabe. Então, você já pode viver uma experiência dessa. Se nós não tivermos mínima condição para isso, olha, por mais que a gente peça, não, deixa quieto, você vai se prejudicar se você for agora. Deixa mais para frente. E aí, lá na frente, como você falou, né, no tempo adequado, a experiência virá para que nós possamos vivenciá-la e aproveitá-la bem, se soubermos aproveitar. Mais alguém gostaria de comentar a lição? Só dar uma palavrinha. Então, fala aí, Flavinha, fala.
todos nós aqui já sabemos que a fortuna é uma grande prova, né? Você vir abastado é uma prova grande e perigosa, né? Eu sim, não sinto falta de não ser rica. Tendo o básico, para mim, está excelente. Mas, assim, não sei se um dia já tive muito, se um dia terei. Mas é uma prova que todo mundo já sabe que é muito perigosa, a gente cair. Verdade. Fica à vontade. Boa noite. Olá, Glaucio. O que eu notei foi a relatividade das situações. O que você perdeu isso, você perdeu aquilo outro. E o Emmanuel diz, os amigos espirituais te ajudaram nessa tarefa de te afastar daquela situação. O que, aparentemente, se pensarmos em termos materiais, é uma loucura, né? Porque é uma percepção completamente inversa dos valores que o mundo nos oferece. Realmente é uma chamada de atenção para valorizarmos o essencial e não o efêmero, né? Como os próprios amigos espirituais dizem. Na verdade, muitas das vezes, isso aí é um livramento, né? Uhum. Quando nos é retirado, às vezes é um livramento diante de um Perfeito. problema maior que poderia ocorrer se insistíssemos naquilo, né? Perfeito. Ok. Vamos, então, fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece ou vamos para a escala? Ninguém? Então, vou para a escala. Usa a lista. Vou usar a lista, hein? Vamos pedir, então, nossa irmã Suzy. Suzy, você leu, mas você está na escala. Faz a Já prece estou para na a gente. escala? Então, tá bom. Agradecemos ao nosso Pai querido, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão maior, a grande espiritualidade amiga que nos acompanha, aos irmãos da casa, amigos do caminho, que estão acompanhando este grupo desde o seu início, essa oportunidade preciosa de nos reunirmos para conhecermos mais um pouquinho das tuas leis, daquilo que o Senhor preparou para este planeta com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos, Pai querido, por cada irmão que conseguiu entrar aqui hoje, nesta sala virtual, e pedimos pelos irmãos que, por algum motivo, não puderam estar aqui hoje. Que cada um deles e de nós possamos ser abraçados, amparados pela boa espiritualidade. E que esse estudo de hoje possa ser proveitoso para o nosso espírito. Que tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui hoje, vamos discutir, vamos conversar, possa ficar gravado em nosso espírito e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Gratidão por tudo, Pai. Gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Vamos. Diga, Angélica. De vez em quando começo o estudo, principalmente do Evangelho, eu sinto assim a presença de alguns amigos aqui, né? Uhum. Hoje, então, tá uma festa, viu? Que bom. Deve ser o tema que está chamando a atenção aqui. Deve ser. A Suzy estava fazendo a prece e eu estava aqui sentindo. Que bom. Que bom. Sejam bem-vindos. Bom, então, nossa Flavinha vai fazer a leitura. Os comentários estão com o nosso irmão Valdemir. Então, podemos ir em frente. Capítulo 11, item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois,
o de que se trata é de se saber se se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O Ô, Flavinha, devotamento... Oi? Flavinha, acho que já dá para a gente parar e comentar um pouquinho aqui. Tem Tá. uma fala aqui que me chamou a atenção desse companheiro que está respondendo, porque ele diz: responderei na conformidade do meu entendimento moral. Então, essa ainda é uma dificuldade para nós, de às vezes querermos fixar um ponto, queremos impor uma ideia, e muitos companheiros nossos aí, infelizmente, têm essa ideia de impor uma posição, e um espírito como o Lamennais, nos colocando aqui que ele vai responder de acordo com o seu adiantamento, de acordo com os seus conhecimentos. Isso, pelo menos a mim, me chamou a atenção para eu baixar minha bola e me colocar numa posição mais humilde, mais simples, como estudante, efetivamente, lá da alfabetização de evangelização. Não sei se chamou a atenção de mais alguém, mas, para mim, essa fala realmente me chamou a atenção. Essa fala do Lamennais, né, ele demonstra aquilo que a gente já sabe, mas às vezes passa desapercebido. A diversidade de graus de espíritos que participaram da codificação, né? E ele foi muito feliz quando ele traz essa pequena consideração, mas que faz toda a diferença, né? Então, a gente vê as opiniões dos espíritos e, sim, tem que ser levado em consideração o grau de adiantamento moral e de conhecimento que eles possuem naquele instante, né? Às vezes a gente acha assim, não, mas olha aqui, lá na Revista Espírita. Não, o Espírito falou isso aqui, o outro falou o contrário, né? Ou falou com uma visão mais estreita. Claro, é a visão que ele tem. E isso permitiu que Kardec estabelecesse a escala espírita. A escala espírita que Kardec estabeleceu no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, só foi possível porque ele teve contato com essa diversidade de irmãos espirituais em graus de adiantamento diferentes. Então, realmente, isso é muito, muito relevante. Passa desapercebido, mas é muito relevante. Tudo bem? Flavinha, tudo bem? O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade ao malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É uma outra questão, Flavinha. A gente vai parando aqui para a gente pegando frase por frase. Uma outra questão que a gente, às vezes, não para para pensar, né? Eu livrei ele da morte. Será que é só da morte? A questão daqui também é muito interessante se pensar. Que ele diz aqui, né? É toda uma vida. É toda uma situação que pode mudar por um gesto nosso. E não é só em caso de morte. De novo, é um convite aqui a vivenciarmos esse ensinamento. A sermos acolhedores. Acho que o acolhimento é uma questão que está bem em voga atualmente. A sermos acolhedores, a sermos irmãos, a sermos fraternos. Uma fala, às vezes, uma fala nossa, uma palavra, um cumprimento, um aperto de mão, pode tirar uma pessoa de uma situação difícil. E me lembrei aqui, a gente está sempre falando disso, dos nossos irmãos aí com ideação suicida. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, 20 minutos de conversa é capaz de tirar uma pessoa da ideação suicida. Então, quando a gente vai fazer uma coisa dessa, a gente nem imagina o quanto de bem pode se estar fazendo àquela pessoa naquela situação. Então, não é só a morte. A gente vai ver um pouco mais à frente aqui a leitura, acho que vocês já estudaram também. É toda uma vida que é capaz de ser salva naquele momento ali. Vamos lá, Flavinha. Desculpe que te interromper. Nada. É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai
com efeito, que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. A gente já comentou um pouco isso aqui, mas uma coisa interessante aqui ele podia morrer se a gente não salvasse, se essa pessoa não fosse salvar, né? Em princípio, salve todo mundo, porque o devotamento é cego, mas ele podia morrer blasfemando. Ele podia morrer e virar um obsessor nosso ou de alguém e continuar errando no plano espiritual. Com essa ajuda, muito provavelmente, tirando-o desse desencarne, ele pode se transformar. Pode, não vamos dizer que vai acontecer, mas ele pode se transformar, ele pode se modificar e, a partir daí, mudar toda a sua vida, mudar todo o curso da sua vida. Por isso que se diz aí que as profecias são feitas para não serem cumpridas, porque depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Então, a partir do momento dessa liberação, ou dessa libertação, o Mauro usou o termo agora que os evangelhos dizem aí, um livramento, né? A partir desse livramento da morte, pode-se mudar toda uma filosofia de vida a partir daí. E isso tem acontecido. Nós conhecemos, pelo menos eu conheço, algumas situações de pessoas que estiveram à beira da morte, aquela EQM, né? Uma experiência quase morte, e a partir daí ela transforma a sua filosofia de vida. Ela se transforma completamente, moralmente, espiritualmente, ela se volta mais para a essência do que para o efêmero, para o material. Então, podendo salvar, salve-o. Mas não é só no caso de morte, é em todas as situações. Podendo fazer alguma coisa, podendo ajudar, ajude-o em qualquer situação que puder, porque a gente pode levar essa pessoa a essa mudança de paradigma, essa mudança de filosofia. Suzy Oliveira, diga aí, Suzy. Falando, né, que nós podemos salvar um malfeitor, mas você sabe que, com todo o conhecimento que a gente está tentando adquirir, estudando, buscando, me fizeram uma pergunta essa semana e eu cheguei a balançar. Me fizeram a seguinte pergunta: nós que conhecemos a história, né, que se passou no nosso planeta, se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo e voltar à época em que Hitler nasceu, você mataria o bebê Hitler para que todo aquele horror não acontecesse? E não. Não. Depois, óbvio que eu cheguei a essa conclusão, óbvio que não. Mas na hora que foi perguntado, eu balancei, não vou negar, eu balancei. E depois eu falei, não, eu não faria isso. Não faria isso. Porque estaríamos interferindo na vontade de Deus, e Deus não permitiu que tudo aquilo acontecesse por um mero capricho. Por acaso. Porque não existem acasos nas leis de Deus. Então, naturalmente, que tudo aquilo que aconteceu foi em consequência de fatos anteriores, situações anteriores, que nós desconhecemos, mas Deus conhece todas as coisas e sabe todas as coisas. O que a gente precisa aprender, pelo menos dentro da minha percepção, é aquela questão número 1 do Livro dos Espíritos. Ela está sempre bailando na minha cabeça.
Deus é a inteligência suprema do universo. Confiai sempre, né? Confiai sempre. Porque se ele é a inteligência suprema do universo, com certeza ele sabe mais que eu. Então, né, eu preciso acreditar nisso. Então, eu iria interferir numa coisa que ele permitiu? Né? Seria um abuso. Aí sim, eu estaria impedindo um irmão de uma experiência dolorosa, mas que ele escolheu passar. Ele escolheu passar por aquela experiência. E todas as os outros precisaram passar. Sim, outros precisaram passar. Exatamente. Gláucia Novoa, ou Novoa? Novoa. Novoa. Eu penso que se a gente deixar de ajudar o malfeitor, nós estamos pecando, nós estamos errando, certo? Por não fazer. E quanto ao bebê Hitler que ela falou, até então ele não era aquela, né? Não tinha cometido nada. A gente fazer qualquer coisa contra aquela criança, nós estaríamos errando, né? Também 2 pontos aí. Tô certa? Sim. Com toda certeza. A ideia de aceitar a vontade de Deus, e o Hitler poderia ter feito outras opções ao longo da história. Ele não reencarnou para fazer todas aquelas coisas. Ele reencarnou para progredir, para crescer. Então, ele poderia ter feito outras opções. Fez aquela. Vai ter que responder por aquilo, obviamente. Mas, de novo, a gente sempre fala aqui, a gente fala na rádio constantemente, né? Não há injustiça da parte de Deus em qualquer lugar no universo. Então, a partir do momento que eu sofro alguma coisa, eu não estou sendo injustiçado por Deus. Eu estou respondendo por alguma coisa que eu fiz. Que eu posso até não me lembrar conscientemente, mas como espírito, eu sei que fiz. Eu queria, antes de passar para a Silvânia e para a Flavinha, aproveitar essa temática e falar do item que está no Evangelho, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Muitas vezes, nós criamos, nesta oportunidade, aflições que serão futuras. Né? Então, como o Valdemir falou, ninguém encarna para produzir uma guerra mundial. Ninguém tem isso como propósito. Né? Mas se degenera. A pessoa, né, pela condição espiritual que ainda está, promove esses conflitos. Né? E muitas pessoas são arrastadas como consequência dessas escolhas. Falamos isso ontem no estudo do Livro dos Espíritos. Né? Quem é mais culpado? Né? Quem promove o mal e o outro que tem, ou o outro que é por ordenação que executa? Quem é mais culpado? Aquele que provocou a guerra ou o soldado que é obrigado a ir para a guerra? Então, são essas as situações. Muitas das vezes, aquilo é gerado nessa oportunidade reencarnatória, mas vai ter consequências futuras, causas atuais das aflições. Né? Então, claro que também temos, por efeito, aquilo que nós já trazemos do passado. Então, é um grande tempero, né? Que, como o Valdemir falou bem, só quem sabe bem disso é Deus. Nós chegamos aqui para sempre fazer algo em nosso favor, para o nosso progresso, com o auxílio daqueles que convivem conosco, que são os grandes colaboradores do nosso progresso. Mas podemos não nos sair bem. Podemos não nos sair bem. E aí, como é que faz? Vamos aprender, vamos refletir, vamos reavaliar. E aí, na próxima vez, quem sabe a gente vem com mais vontade, com mais determinação, né, para fazermos as coisas certas. Vamos avaliar e reparar, né? E reparar, exatamente. Vamos avaliar e reparar. Até o último centavo na dívida. Isso não tenhamos dúvida também a respeito disso. E lembrando, né, ninguém retrocede, ninguém anda para trás. Então, o Hitler não andou para trás. No mínimo, ele pode ter estacionado nessa encarnação. Mas
tinha todas aquelas dificuldades, todas as tendências, já nele, que veio para superá-las. Ele não veio para dar vazão aos seus instintos. Ele veio para superar a dificuldade. Mas essa coisa que você está falando é interessante. Nós estudamos ontem, né? Quem é o responsável? Né? Eu até vi recentemente, acho que todo mundo já deve ter visto, um filme chamado O Menino de Pijama Listrado. Né? Aí vê o pai, a família daquele garoto, né? O pai envolvido lá em toda aquela situação, a mãe não sabendo, e acaba o garoto sendo levado. A gente pode pensar, caramba, Deus foi injusto com essa situação? Não, naturalmente não. Aquilo com certeza levou o pai, levou a mãe a uma reflexão muito maior. E pode ser até, não conheço, a gente não sabe, obviamente, que aquilo também é uma ficção, não sei nem se é baseado em fatos reais, mas pode ser também que aquilo tenha sido uma prova. O menino veio para ajudar os pais. Ele desencarna naquela situação e ajuda a família toda naquele processo. Então, também tem que ter isso em mente. Silvânia. Oi. Não, me chamou a atenção a questão de você não perder a oportunidade de fazer o seu melhor no momento que é apresentado para você, né? Então, nesse caso aqui, estou falando dos inimigos, mas é do malfeitor, né? Mas me chamou a atenção, assim, quantas oportunidades eu já deixei passar por várias situações. Hoje eu reflito mais a cada uma que me é apresentada, falho bastante, mas eu acho que o que me chamou a atenção aqui foi o último trechinho que ele fala: todavia não tente que indagar se o fará ou não. Quer dizer, para fazer, né? Para fazer, não indaga, faz. Então, não perder a oportunidade, né? Que é apresentada. A gente pede tanto a Deus isso, só que a gente não perca a oportunidade. O devotamento é cego, né, Silvânia? O devotamento é cego, ele diz lá. Então, não tem que perguntar nada. Né? Porque se eu perguntar, eu já estou esperando uma recompensa de alguma maneira. E o bem precisa ser feito sem espera de qualquer tipo de recompensa. Obrigado. Diga, Flavinha. Diga, Flavinha. Esse assunto do nazismo, gente, eu estava pensando nisso, porque foi uma das piores coisas que a humanidade já passou, né? Uma das piores situações. E ela é uma situação que a gente vê como que a gente evolui muito lentamente mesmo, sabe? Você vê, em 2023, está vindo o ano passado, tanta célula nazista sendo descoberta, né? Pela internet, esses jovens consumindo esse tipo de conteúdo, políticos usando essas falas na hora de falar lá na Câmara. Acho que foi um de Goiás essa semana, ontem, usou um livro para falar de Hitler. Aí você fica escutando assim, você fala, gente do céu, o que é isso? O povo ou não entendeu o que aconteceu, ou realmente coaduna com aquilo, sabe? Eu fico pensando, como que a gente evoluiu muito pouco, porque hoje eu olho para aquilo, eu acho um absurdo, eu não sei nem se eu estava lá naquela época fazendo lenha também, mas assim, é muito triste você ver isso, assim, e não é pouco não, é muito, no mundo todo ainda tem célula nazista. Eu fico pensando assim, quanta coisa ruim isso ainda pode gerar ainda, com esses jovens consumindo esse tipo de conteúdo e comprando arma, sabe, usando suástica no braço, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É muito triste isso. Isso é crime no Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse pessoal. Isso demonstra, Flavinha, que nós ainda estamos adoecidos e representando muito bem o mundo de provas e expiações. Que somos ainda, ou seja, muito endurecidos, né? Para usar a palavra mais leve, né? Ainda somos muito endurecidos. E por isso, e como a humanidade não dá saltos, nós vamos vendo ainda os restos, né? Os rastros desse endurecimento, né? Ainda na humanidade. E vamos ver outras coisas ainda, porque estamos na fase de transição.
E nessa fase de transição, no olho do furacão, pela misericórdia divina, né, muitos irmãos que provavelmente viveram aquela época, né, ou épocas ainda mais atrozes do passado, estão reencarnando. E será que eles estão reencarnando já reformados? Ou estão ainda voltando, né, com a mesma sede de poder, com a mesma, né, o mesmo coração endurecido? E aí nós vamos ver. Como, quem não sei quem foi, a Gláucia, né, Novoa falou, como nascem crianças e a gente não sabe ali analisar qual a personalidade que está, nós só vamos descobrir quando ele amadurecer. Como se diz, botar as asinhas de fora. E aí, mais do que nunca, a importância da evangelização. Mais importante, o exemplo dentro do lar. A atenção das tendências que vão ser demonstradas. Para quê? Para que a gente possa ajudá-los a freá-las e a modificá-las. Se a gente bate palma para uma coisa que a gente percebe que não vai trazer bons frutos, pode ter certeza que ela vai explodir no momento em que esse espírito se manifestar plenamente nessa encarnação. Então, é algo realmente preocupante. Muitas coisas estão aí convergindo para enfraquecer a mensagem de Jesus, e nós somos esses peões do tabuleiro, né? Onde que o esforço de cada um de nós aqui na manutenção dessa chama viva fará a diferença. Então, nós temos, sim, que ter a boa nova não só nas palavras, mas também nas ações, para que a gente possa exercitar e executar essa tarefa de barreira desse avanço, né? Da desconstrução de tudo aquilo que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo veio para consolidar. O Mauro, antes de passar por Ronald, também, de novo, a página de abertura, da relatividade das coisas. A gente vê uma coisa hoje, isso é o fim do mundo, isso é uma coisa horrível, realmente horrível. Mas o que Jesus disse? Aquele que disser raca a seu irmão merece ser condenado no juízo. Aquele que dizer és louco merece ser condenado. Então, às vezes, o que a gente acha que é simples, diante da lei de Deus, é um crime também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, pelo menos eu, né? Olho isso para mim. Eu preciso ter muito cuidado para não cometer também os mesmos equívocos que já vem cometendo ao longo de tantos anos, de tantos séculos, que agora, pelo menos, tem consciência. E, tendo consciência, a responsabilidade aumenta. Então, quanto mais consciente, mais responsável eu sou pelas minhas ações. Então, a gente tem que ter esse cuidado, pelo menos eu tenho esse cuidado, ou me esforço por tê-lo, né? Às vezes não tem, mas ter esse cuidado de não achar que isso aqui é muito leve, que isso aqui é muito grave, que isso aqui... a gente pode até, ok, é grave. Mas, diante das leis de Deus, eu não sei o que levou aquele irmão, né, porque é um irmão nosso, a tomar todas aquelas atitudes. Eu não sei o que é que passou qual é a história dele. Eu não sei qual é a minha história. Se eu também já fui um Aníbal, ou, sei lá, ou um outro desses aí, ao longo da história. O Nero, né, que incendiou a cidade lá para culpar cristãos. A gente não sabe o que é que nós fizemos. E não dá para fazer essa avaliação assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Pelo menos eu tenho esse cuidado. Diga, Ronald. Até sobre o que nós estudamos ontem, né? Quem é mais culpado? Aquele que cometeu esses crimes atrozes na época do Hitler, como foi lembrado pela Flávia, ou quem financiou? Recentemente foi lançado um livro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ele está levantando o véu sobre isso. Quem foram os verdadeiros financiadores do nazismo na Alemanha? Hoje, os herdeiros dos financiadores estão aí, milionários. Quem são eles? São os herdeiros da Volkswagen, da Mercedes-Benz, da Bentley, da Rolls-Royce, ou seja,
aquelas grandes empresas alemãs que elas financiaram o nazismo. Realmente, o Hitler cometeu aquelas atrocidades todas. Foi culpado? Sim. Mas e os financiadores? Aí agora esse livro está descortinado isso aí. Quer dizer, ainda vai dar pano para manga aí, há muitas discussões aí. O que vai ser feito, se vão ter que ser os judeus que estão ainda com descendentes vivos, né? Se vão ter direito a ressarcir o prejuízo que tiveram, enfim. Ainda vai dar pano para manga esse livro aí. Ok. Vamos em frente? Vamos lá, Flavinha. Então, vamos para o capítulo 12 agora. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Instruções dos espíritos. A vingança, o ódio, o duelo. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 47. É um grande desafio, né? O Muito. ensinamento de Jesus é um grande desafio. E esse ensinamento é um grande desafio. Mas ele diz que só dá desafios grandes para quem tem capacidade de carregar. Só fardo pesado, só fardo na possibilidade da nossa possibilidade de carregá-lo. Então a gente precisa entender. Se nós quisermos ser diferentes, se nós quisermos resultados diferentes, precisamos ter ações diferentes. Porque senão vamos repetir as mesmas ações. E é o que a gente tem feito, a gente, de uma maneira geral, tá? Por favor. Às vezes eu fico preocupado com usar a pessoa, usa por isso, eu uso a primeira pessoa. Mas, de uma maneira geral, é o que nós temos feito. Repetindo ações, e aí vamos escolher o mesmo resultado. Me lembro lá do livro do Humberto de Campos, se não me engano, é Pontos e Contos. Quando ele conta lá, já falei isso aqui, acho que já falei isso aqui, ele conta a história lá de uma senhora que reencarna 9 vezes seguidas para vencer os ciúmes. São mais de 1000 anos para vencer ciúmes. E Jesus nos conclama aqui, se você quer coisa diferente, faça diferente. Porque fazer igual, as pessoas de má vida também se entreajudam. E outra coisa interessante aqui dentro desse texto é Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz chover sobre os justos e os injustos, sobre os bons e sobre os maus. E nós somos herdeiros de Deus. Então, cabe-nos também, ou caberia-nos também, fazer chover, aspas aqui, né, naturalmente, fazer chover sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Esse é o desafio. E claro que isso é bastante trabalhoso, porque nos faz estar atentos, conscientes, olhando para nós mesmos quase que 24 horas por dia. Isso cansa muitas vezes, né? Tem hora que você dá uma relaxada e escapuliu. Aí você volta e retoma o processo. Mas é trabalhoso, com toda certeza. Mas é também uma consolação, né? É você saber que se você fizer bem, você vai ser diferenciado. Você vai ter tratamento relativo ao seu proceder. Tudo bem? Vamos em frente.
Então, vamos lá, Flavinha. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É isso. A nossa justiça precisa ser abundante. Por isso eu preciso amar o inimigo. E é interessante como Kardec coloca as coisas na sequência. Qual é o último item do capítulo anterior? Salvar o malfeitor. Pensei nisso. O inimigo da sociedade. Ok, salva o malfeitor. Aí ele vem agora e diz, mas você tem que amar o inimigo, você tem que orar pelo que persegue e calunia, você tem que trabalhar por ele. E Kardec vai encadeando as situações, a gente vai vendo aqui, especialmente nesse capítulo 12, ele vai encadeando situações para nos mostrar o quanto ainda temos que, como disse Jesus a Paulo, né? Eu te mostrarei o quanto terás que sofrer por mim. E disse a Pedro, eu vou te levar a lugar que você nem imagina, né? De tal dor, de sofrimento, mas também de tal delícia. Cada um sabe a delícia de ser o que é, né? Como diz aí o Caetano. Diga, Silvane. Não, só queria comentar que trabalho maravilhoso Kardec, não é? A gente tem que agradecer muito, né? É maravilhoso. Eu assim, me sinto privilegiada de estar estudando, né? De estar nessa existência já estudando. Por isso ele foi escolhido, né? Ele não foi escolhido ao acaso, né? Lá não tem acaso, não tem jeitinho, não tem quem escolhe, quem indica, né? Não tem o QI. É por mérito. Então, o caso dele, dos espíritos, é puramente meritório. Toda ação vem por mérito, não por escolha de alguém, porque é meu amigo, porque é meu familiar. Diga, Ilha. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando ele diz aqui, eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, quando ele diz isso, o único entendimento que eu tenho dos escribas e dos fariseus, e eu até queria entender mais sobre isso, é que aquilo que eu li em alguns evangelhos, que diz que eles liam de pé, eles nas esquinas, eles oravam nas esquinas para serem vistos, eles falavam, honravam com os lábios e não com o coração. Em que sentido a mais, eu pergunto a vocês que sabem bastante, se não tudo, sobre isso, o que a gente pode olhar para os fariseus e fazer melhor do que eles? O que na opinião de vocês, assim? Iria, para resumir numa frase, eu diria, não ser hipócrita. Porque foi o que Jesus mais chamou a atenção, foi para a hipocrisia dos judeus, dos fariseus, dos escribas e fariseus. Quer dizer, prega uma coisa e faz outra. Consomem o dinheiro das viúvas, fazem pregação no templo e consomem a casa das viúvas. Então, vejo assim, para resumir, bem, seguirmos os ensinamentos dele, não sermos hipócritas, como ele sempre falou. Mas é a minha percepção, tá? Fica à vontade aí, quem quiser participar. Mais alguém? Eu estou com o relator. Siga o relator. Siga o relator. Rapidinho, gente, fazer um comentário aqui. A Silvana falou sobre a obra maravilhosa de Kardec. Eu gosto muito de assistir filme, série de época, eu fico procurando Netflix, adoro ver filme de época. Aí, outro dia eu peguei um filme que fala sobre uma física que ela descobriu o elemento rádio e a radioatividade, né? No geral, ganhou 2 prêmios Nobel, mas mulher naquela época não tinha muito, né? Não tinha muito papel na sociedade. O marido foi receber o prêmio para ela. O filme é muito bacana e é baseado em fatos reais. Eu esqueci o nome dela agora. Aí no filme, hein?
Mademoiselle Curie? Isso! Esse homem da cabeça, gente, queria ser assim. Você já viu esse filme? Não, mas conheço a história da Curie. Isso, é muito lindo, tem no Netflix a história dela. Aí, na parte do filme lá, ela fica desesperada porque o marido morre, aí eles falam do espiritismo, ela procura uma mulher que recebe mensagens, aí eles citam assim rapidamente o espiritismo e citam Kardec assim rapidamente. Eu achei, raramente eu vejo isso nos filmes, falaram do espiritismo lá. Então, Valdenir, seria isso, então, não fazer igual a eles, não fazer igual aos escribas e não os fariseus, não ser hipócrita, não usurpar as viúvas, não honrar a Deus com os lábios, não orar de pé nas esquinas. Seriam, assim, a princípio, essas 4 coisas que a gente tem que fazer melhor do que eles? Essas 4 e muitas outras, né? Mas só essas já seriam suficientes. Né? Vivenciar o ensinamento, as leis de Deus, vivenciar o ensinamento de Jesus. O que os escribas e fariseus não faziam, porque eram, segundo o próprio Cristo, hipócritas. Falavam uma coisa e faziam outras. Tanto é que a parábola do bom samaritano, ele conta isso. Ele coloca essa posição. Quem é que passa lá? O levita, que era um religioso e não ajuda. Quem é que passa? O sacerdote, que era um homem, doutor da lei, e não ajuda. Quem é que ajuda? O samaritano, que era uma pessoa de má vida perante essas situações. Perante o levita, perante o sacerdote, o samaritano não prestava. O samaritano era ralé, era escória. No entanto, Jesus o coloca à frente dos levitas do levita e do sacerdote. Inclusive, a mulher do poço lá era uma samaritana, né? Sim. O que me faz lembrar também, Valdenir, agora, quando o sacerdote lá, o sumo sacerdote, o Nicodemos, foi ter com Jesus, pelo menos na série, não sei exatamente se foi assim, mas na série que mostra a Netflix, diz que ele se ajoelhou em frente ao Jesus, né, e chorou, mas ele não seguiu, e o Jesus disse, siga-me, nós vamos sair de madrugada. Eu achei, assim, aquela cena muito comovente. Então, eu estou em terra sagrada, ele diz na Netflix, na série, ele diz, então, estou em terra sagrada e não estou sabendo. Quer dizer, na verdade, ele era um desses, né, professor? Ele era um sacerdote, a princípio, ligado muito às escrituras mosaicas e também a essa hipocrisia de lavar as mãos e de não... Enfim, seria isso, né? Ele era uma pessoa daqueles, né? Ele era tido como um professor, um mestre, esse Nicodemos. Mas eu acredito que ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus. Ele era um doutor da lei. E a época não existia o Evangelho de Jesus. A Bíblia era o Velho Testamento. O Novo Testamento foi compilado muitos anos depois de Jesus. E o Nicodemos era um intérprete dessa lei. Mas, pelo que diz o texto evangélico, ele era um homem correto. Ele só não conhecia. Como Jesus fala lá com Pedro, lá no livro Bonhoeffer. O homem comete muito mais erros por ignorância do que por maldade. Tanto é que Jesus diz, mas você é um sacerdote, você é o doutor da lei e não conhece isso? Mas, segundo a interpretação que eu faço, pelo menos, lendo esse texto, é de que o Nicodemos era uma pessoa de boa índole, digamos assim. Porque sacerdotes tinham bons e tinham os ruins, né? Tinham os maus. É inerente ao ser humano.
inerente a nós. Espíritas têm bons e maus. Católicos têm bons e maus. Psicólogos têm bons e maus. Então, a gente tem... É a pessoa que faz essas opções. Tá? Assim entendo. É verdade. E também tem outra coisa, não sei se vocês já viram, mas nessa série The Chosen, que está na Netflix, quando ele encontra Jesus de madrugada, ele vai escondido ver Jesus lá e conversar com Jesus. É uma cena muito emocionante. Eu tive que ver 3 vezes, assim, para mim foi muito emocionante ver aquilo, porque me pareceu que ele entendeu como Jesus, como filho de Deus, me pareceu isso, mas ele não podia, porque nesse momento ele estava orgulhoso, ele não poderia voltar e dizer aos outros que eram contra Jesus, que ele entendia Jesus como o Cristo, tanto que na série ele conta, mas então eu estou em terra sagrada, e eu sei que as séries feitas, escritas de acordo com todo o escritor, né? Cada um dá a sua versão, mas foi assim um momento muito emocionante e pelo que eu entendi, eu tenho esse entendimento também, Valdenir, assim, que ele era uma pessoa justa, ele era uma pessoa boa, mas ele estava muito envolvido com essas leis mosaicas e ele não tinha ainda o entendimento. E na Bíblia, esse trecho, ele deixa muito claro que ele não entendia, tanto que o Cristo perguntou, você sabe de onde vem o vento e para onde ele vai? Ali está a doutrina espírita, né? E falando da doutrina espírita, hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu, uma pessoa pegou e falou para mim assim, que tudo que eu estudo não é de Deus. E eu queria dizer a vocês assim que eu não sei porquê, mas eu fiquei muito revoltada com isso, sabe? Me deu um momento de, sabe, de, sei lá que expressão vou usar, viu? Tudo que tu estuda não é de Deus. Me falaram isso hoje. Eu não Então, ore por ele. É o que está dizendo aqui. Estamos estudando hoje. A gente fechar, é o que a gente está estudando hoje. Pois é, por isso que eu lembrei disso. Ore pelos inimigos. Ore por aqueles que perseguem e caluniam. Ore pelos ignorantes. Ore pelos inimigos da sociedade. Então, cabe a nós esse papel. Então, não vamos nos enraivecer com alguém que ainda não entendeu. Como eu já falei para a Flavinha anteriormente. Todos nós estamos adoecidos, temos algum tipo de adoecimento. Então, esse ainda tem essa doença. Eu tenho outra, você tem outra, cada um de nós tem um. Tá bom? E foi coincidência, né? Porque eu até, naquele momento, eu fiquei com vontade de perguntar para essa pessoa, mas você é conhecedora da Bíblia? Você sabe o que o Jesus disse para o Nicodemos? De onde vem o vento e para onde ele vai? Sabe? Mas aí eu me calei, fiquei quieta e disse, eu não penso assim. Então, às vezes é o momento, às vezes o momento é de calar ele. Foi exatamente, não vale a pena professor. um embate teológico. Sim, entende? foi exatamente o que eu fiz, professor. Foi exatamente isso que eu fiz. Aí, mas eu não posso deixar expressar aqui o meu sentimento de... sei lá, nem sei que palavra usar. Fica tranquila, querida. Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo do céu. Então, tenhamos paciência, tenhamos calma. Nós também já fizemos isso. Nós também já matamos em nome de Deus. Nós já fizemos barbaridade em nome de Deus. Então, não temos o direito de julgar ninguém, de criticar ninguém, porque o nosso telhado é de vidro. E, lembrando a fala do Cristo, está sem pecado? Então tá legal. Pega sua atiradeira, seu estilingue, pega o que você quiser e atira a pedra à vontade. Mas ninguém nesse planeta, um planeta de expiação e provas, tem condições de jogar a pedra. Então, que sejamos nós conscientes disso, que estejamos nós conscientes disso para não o fazermos.
Perfeito. Vamos lá, Flavinha? Ainda tem Faltam tempo? 4 falta 5 minutos, né? Não vai dar tempo, não. É bom parar aqui, né? É. Vamos parar no capítulo 12, item 2. E tem 2. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecer aí a Flavinha pela leitura, os companheiros pelos comentários, Valdemir aí pela condução. Vamos nós fazemos a nossa prece e, embalados por essa temática, orar, né, pelos nossos irmãos que, porventura, possam nos perseguir, nos caluniar, nos ferir, e por nós próprios também. Muitas das vezes somos nós os agentes que levam a angústia e o tormento à vida daqueles que estão à nossa volta. Vamos pedir ao nosso irmão Carlos Santos que possa fazer a nossa prece e que as suas palavras sejam as nossas de agradecimento pelo estudo de hoje. Obrigado pela oportunidade. O Senhor Jesus nos conduziu até esse momento, na aula de hoje. Possa nos ajudar durante toda essa semana, até o nosso próximo encontro, iluminar nossos caminhos, nossos anjos de guarda, nos proteger nossas famílias e aqueles que hoje não puderam estar conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Carlos. Obrigado, gente. Gente, uma boa semana. Amanhã estaremos lá na rádio, vamos bombar, tá bom? A rede Solidariedade lá para a Rádio Rio de Janeiro. E mandem suas perguntas, participem, comentem, tá bom? Para impulsionar a rádio. Um grande beijo e uma boa semana a todos. Mauro, tem notícia da Maria do Céu? Ela está sumida. Não tem. Vou perguntar aqui no privado. A Cristina, né? Ela teve Covid, a família toda teve Covid, mas eles estão bem, tá bom? Estão bem, passou, foi leve. Cristiane, isso. E vida que segue. Depois eu trago notícias da Maria do Céu. Um beijo, pessoal.